Dando prosseguimento aos nossos estudos, hoje nós vamos falar da conferência número 19. E o título dessa conferência é Resistência e Repressão. Dois conceitos que nos interessam muito de perto no todo do processo analítico, né? Então eu vou fazer assim. Primeiro eu vou falar para vocês. Se a gente for consultar no dicionário do Laplanche, o que nós encontramos? Sobre resistência, ele fala assim, que no decorrer do tratamento psicanalítico, dá-se o nome de resistência a tudo o que nos atos e palavras do analisando se opõe ao acesso desse ao seu inconsciente. Por extensão, Freud falou de resistência à psicanálise para designar uma atitude de oposição às suas descobertas, na medida em que elas revelavam os desejos inconscientes e infligiam ao homem um vexame psicológico. Então, a resistência é toda a oposição que o paciente apresentar para a colaboração da continuidade do processo. Então, nós vamos poder citar vários exemplos, né? De resistência, por exemplo, você faz um contrato inicial e depois, a hora que você começa a conduzir esse processo, a pessoa começa a se opor àquilo que foi combinado ou qualquer coisa assim que ele poderia colaborar para associar, por exemplo, quando você explica a regra fundamental, você dizer para o paciente que ele pode falar tudo que vem à mente, com o que ele associa, tal, e o paciente começa a ter medo de se entregar a esse processo, né? Então, a resistência, vocês vão sempre pensar como algo que é uma oposição ao que foi combinado e aquilo que facilita no processo você ir chegando perto das questões do inconsciente, porque ao mesmo tempo que a pessoa quer saber, quer investigar, quer compreender, ela sente medo e ela se opõe a isso. Nós estamos tratando hoje nessa conferência de dois conceitos que têm uma interligação entre eles, né? Estamos falando da resistência e agora nós vamos falar o que é repressão, porque a repressão ela vai facilitar a resistência, tá certo? Se você reprime muito aqueles pensamentos angustiantes que fazem você sofrer, vai ficar mais fácil para você colocar uma resistência ao tratamento, tá? A repressão é uma operação psíquica tendente a fazer desaparecer da consciência um conteúdo desagradável ou inoportuno. Pode ser ideia, afeto. Nesse sentido, o recalcamento seria uma modalidade especial de repressão. Bem, nessa conferência, Resistência e Repressão, o Freud fala, assim, que quando assumimos a tarefa de recuperar um paciente para a saúde, aliviá-lo dos sintomas de sua doença, ele nos enfrenta com uma resistência intensa e persistente que se prolonga por toda a duração do tratamento. O paciente que tanto sofre com os seus sintomas e tanto sofrimento causa àqueles que convivem com ele, que está disposto a enfrentar tantos sacrifícios em tempo, dinheiro, esforço e autodisciplina, a fim de se libertar desses sintomas, temos de acreditar que esse mesmo paciente empreende uma luta no interesse de sua doença contra a pessoa que o está ajudando.
Uma pessoa que vai ao dentista por causa de uma dor de dente insuportável, assim mesmo procurará afastar o dentista quando esse se aproxima do dente doente com um boticão, tá certo? Então, nós vamos lembrar disso. O paciente vem, ele quer fazer um tratamento, uma análise, ele quer pensar diferente, ele quer se libertar, mas vocês vão ver que conforme a coisa começa a andar, ele vai opor resistência. Bom, aqui depois o Freud vai fazer uma comparação no tratamento analítico que fazemos uso da técnica que os senhores já conhecem, como a interpretação dos sonhos. Então, o que ele vai fazer uma comparação é que tanto na abordagem de um sonho como de um sintoma que a pessoa conta, você vai pedir ao paciente que fale livremente sobre aquilo, que ele pode ir associando, que ele pode falar o que vier. Você vai entendendo a motivação inconsciente que está por baixo. A primeira coisa que conseguimos ao estabelecer a regra fundamental da psicanálise, que é essa regra de você falar ao paciente que ele deve associar livremente, é que ela se transforma no alvo de ataques da resistência. Então, você não encontrará um único paciente que não faça uma tentativa de reservar uma ou outra região para si próprio, de modo a evitar que o tratamento tenha acesso a ela. Às vezes você vai ao analista e fala, isso eu não vou contar, não precisa, eu vou usar muito tempo da minha sessão, tal, mas às vezes pode ser, na verdade, uma resistência, né? Que às vezes ali pode estar alguma coisa que você não quer ajudar a tornar mais fácil o acesso à consciência. Às vezes surge como uma resistência intelectual, que é uma luta com argumentos e explora todas as dificuldades e improbabilidades que um pensar normal, porém não instruído, encontra nas teorias das análises, né? Então, são aquelas argumentações infinitas que às vezes o paciente faz. Bem, explicamos, né, que o paciente luta com tamanha energia contra a remoção de seus sintomas e o estabelecimento de seus processos mentais em um curso normal. Então a gente se pergunta por quê, né? Dizemos a nós mesmos que conseguimos descobrir aqui forças poderosas que se opõem a qualquer modificação na condição do paciente e devem ser as mesmas que no passado produziram essa condição da pessoa ficar distante das causas que poderiam estar trazendo. Há uma pré-condição para a existência de um sintoma. Algum processo mental deve não ter sido conduzido normalmente até seu objetivo normal, que era o objetivo de poder tornar-se consciente. Essa mesma oposição durante o tratamento psicanalítico se insurge mais uma vez contra o esforço de tornar consciente aquilo que é inconsciente. E é isso que percebemos como resistência. Propusemos dar ao processo patogênico, que é demonstrado pela resistência, o nome de repressão. Essa é a pré-condição da formação dos sintomas. Também é, contudo, algo em relação ao qual não encontramos nada semelhante. Quer dizer, o processo de repressão, o paciente tenta fazer com que as ideias e os afetos eles fiquem fragilizados, não façam a pessoa sofrer tanto, jogam
para o inconsciente para aquilo não incomodar mais. Agora, ao jogar, no lugar desse transcurso normal, aparece um sintoma. Talvez existisse inicialmente num estado ou numa fase inconsciente e que é somente dali que o processo se transporta para a fase consciente. Da mesma forma como uma imagem fotográfica, ela começa a surgir como negativo e só se torna fotografia após haver se transformado em algo positivo, que é revelado. Nem todo negativo transforma-se, contudo, necessariamente em positivo, e não é necessário que todo processo mental inconsciente venha a se tornar consciente. Quer dizer, na nossa mente há uma infinidade de coisas que muitas delas nós nunca teremos acesso. Comparemos, portanto, o sistema do inconsciente a um grande salão de entrada, no qual os impulsos mentais se empurram uns aos outros como indivíduos separados. Junto a esse salão de entrada, existe uma segunda sala menor, uma espécie de sala de recepção, na qual, ademais, a consciência reside. Mas no limiar entre as duas salas, um guarda desempenha sua função, examina os diversos impulsos mentais, ele age como um sensor e não admitirá na sala de recepção os impulsos que lhe desagradarem. Os impulsos do inconsciente no salão de entrada do inconsciente estão fora das vistas do consciente, que está na outra sala. Em princípio, devem permanecer inconscientes. Se já se infiltraram até o limiar e foram afastados pelo guarda, então eles são inadmissíveis para a consciência. Para qualquer impulso, porém, a vicissitude da repressão consiste em o guarda não lhe permitir passar do sistema do inconsciente para o do pré-consciente. Trata-se do mesmo guarda que viemos a conhecer como resistência, quando tentamos suprimir a repressão por meio do tratamento analítico. A repressão é apenas a pré-condição da formação dos sintomas. Os sintomas, conforme sabemos, são um substituto de algo que foi afastado pela repressão. Entretanto, vai uma longa distância ainda, desde a repressão até a compreensão dessa estrutura substitutiva. Pensem em qualquer exemplo, né? Podemos pensar, por exemplo, numa paralisia do braço, que talvez ela se manifestou para desfazer um impulso de hostilidade, né? Mas até você compreender que seu braço se tornou inerte porque você tinha medo de agredir alguém que não poderia, vai uma longa distância, né? Nós podemos nos perguntar que espécie de impulso está sujeita à repressão. Por que forças essa repressão se efetua? E por que motivo, né? E ao investigar a resistência, constatamos que ela emana de forças do ego, de traços de caráter conhecidos e latentes. E são esses os responsáveis pela repressão, ou pelo menos eles têm uma grande participação nela. Em cada caso, iríamos tomar o conhecimento mediante a análise das experiências e desejos, muitas vezes desejos sexuais do paciente. E em cada caso, não poderíamos deixar de verificar que os sintomas servem à mesma intenção. Verificamos que essa intenção é a satisfação de desejos, primeiro sexuais.
Os sintomas servem à satisfação sexual do paciente e são um substituto da satisfação sexual de que os pacientes se privam em suas vidas. Essas pessoas adoecem de uma forma ou de outra por causa de muitas frustrações, quando a realidade as impede de satisfazer os seus desejos. Pode-se verificar com que perfeição essas descobertas se harmonizam entre si. Apenas assim é que os sintomas podem ser adequadamente visualizados como satisfações substitutivas daquilo que se perde e que não pode ser satisfatório. Não só o reprimido, mas também a força repressora que compartilhou de sua origem dentro de um processo analítico, ela pode ser conhecida, né? E aqui também o Freud, ele fala que muitas coisas a gente fala que é a tentativa de evitar a satisfação de um desejo sexual, e aqui tem alguma coisa muito importante que ele fala assim, olha, nós precisaremos saber como satisfação sexual, aquilo que seria mais adequado de escrever, até mesmo como satisfação de desejos cruéis ou horríveis, ou mesmo teriam que ser chamados de antinaturais. Como que isso pode ser chamado de satisfação sexual? E aqui ele está fazendo uma alusão à questão do sadismo e do masoquismo, que depois ele colocou como questões da perversão sexual. Então tá bem, por enquanto é isso. E nos encontraremos na nossa aula da próxima sexta-feira. Obrigada.